Marcos capítulo 4, versículo 35. É um texto bem conhecido do povo de Deus, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te amamos, engrandecemos o teu nome e pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã. Nos aproxima do Senhor, Pai querido, mais uma vez através da sua palavra, e que possamos ouvir, ó Pai, o que está no seu coração. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, como eu disse, esse texto é bem conhecido, né? As crianças ouvem na salinha, nós já ouvimos talvez em diversas pregações. E Jesus, ele estava convidando os apóstolos para ir com ele para o outro lado da margem. E Jesus também está nos convidando. Jesus, ele nos chama para andar com ele, para irmos para o outro lado da margem, para que um dia possamos viver com ele eternamente. Jesus, ele está nos chamando para uma vida onde ele será o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso guarda, aquele que está conosco, aquele que não se distancia jamais. Jesus está nos chamando para ter uma vida junto a ele. Tem uma canção de criança que é a Ovelha Beck que canta, eu acho, a Elisa me ajuda nisso aí, né, que diz assim, né, que andar com ele, juntinho dele, é a canção que foi feita com fantoches cantando ali, para as crianças entenderem que nós andamos com Jesus, e ele é quem faz esse convite. Ninguém sai andando com Jesus sem ter o convite de Cristo. Ele nos é revelado através da pregação do Evangelho, né? Hoje nós ouvimos um testemunho aqui do pastor, aonde houve a pregação do Evangelho e um convite para que uma pessoa andasse com Jesus. E na minha vida e na sua vida certamente foi assim. Nós tivemos que ouvir o convite de Jesus, fomos convidados por ele para andarmos com ele. O nosso Senhor, ele nos chama para andar com ele. E ontem de manhã, né, eu tô num regime da Elisa e comigo, né? Eu pedi para Elisa assim, ó, Elisa ali, ó. Eu pedi: Elisa, agora o que você pôr no prato eu vou comer. E eu tô lutando, né, com ela. Eu tô cobrando beijinho, já tem umas 2 semanas que eu tô nessa luta, né? Ela faz o beijinho, ela falou: não, Cris, eu não vou fazer, que você não tem limite. Eu gosto dele quente, então não tem limite, porque eu... E eu estou lutando com isso, né? E daí nós começamos a caminhar. Daí eu falei: vou arrumar as bicicletas, vamos pôr as bicicletas para andar. E arrumei, né? A gente começou a andar de bicicleta. E ontem eu saí para andar de bicicleta, né? E eu desci toda a escada preparado. Hoje eu estou pronto, vou andar. A Elisa não pôde ir, mas eu falei: eu vou.
E parece, né? E daí eu encontrei a irmã Estael, né? Alguns aqui conhecem ela, ela mora no mesmo condomínio que eu. Daí ela falou assim: e aí, já vai passear, irmão? Eu falei: não, vou andar de bicicleta. Daí eu chego no bicicletário, pego a bicicleta, o pneu tá furado. O pneu tá furado, né? E eu até brinquei. Ela brincou assim: ah, mas já tá voltando, que ela viu voltando. Aí eu falei assim: irmã Estael, pra gordinho, qualquer coisa é desculpa, né? O pneu tá furado. Daí eu subi lá em casa, tinha as câmeras velhas de bicicleta, eu subi lá, peguei, desmontei tudo, a câmera, eu tirei a roda, tirei lá, troquei a câmera, testei, tinha duas câmeras. Daí eu peguei uma, enchi, ela ficou plena ali, eu falei: essa tá boa. Daí eu cheguei perto da roda e coloquei ela, daqui a pouco a câmera estava vazia. Mas essa não tá. E a outra que eu joguei que estava ruim, é a que estava boa. Daí eu coloquei na bicicleta e fui passear, né? Daí estava andando e ouvindo algumas canções e pensando no que eu iria ministrar. E enquanto eu caminhava, veio a mim assim, né, as tempestades da vida, que é o tema dessa pregação de hoje. Enquanto eu caminhava, veio as tempestades da vida. E como no reino de Deus nada é coincidência, né? Tudo tem a ver com Ele. Eu estava ouvindo canções e começou a tocar uma música logo após isso, que era: ó não, nunca me deixou, nem na tempestade, nem na qualquer, ó não, nunca me deixou, nem na tempestade, nem na paz, né? E eu acredito que isso foi a confirmação da ministração de hoje. A Mari já tinha escolhido essa canção na segunda-feira, mas ela não estava lá na minha playlist, né? Eu geralmente paro numa música por alguns tempos, a Elisa fica emocionada, que ela fala assim: tira essa música, pelo amor de Deus, né? E eu comecei por essa que eu estou ouvindo bastante. E em algum momento, quando eu estou pensando na ministração, aí vem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás comigo. Ainda que eu me encontre nas tempestades da vida, o teu amor lança fora todo medo. Eu acho que eu errei a letra, mas é isso que a canção diz. E quem de nós nunca se deparou em uma grande tempestade nas nossas vidas? E quem de nós ouvimos o chamado de Jesus e talvez pensamos: daqui para frente é só alegria, daqui para frente não vai ter problema algum. E daí vem uma tempestade nas nossas vidas, vem uma dificuldade, vem uma crise em nossas vidas. E os discípulos, eles estavam começando a sua jornada com Jesus. Eles receberam um convite. Eles estavam lá no Sermão do Monte. Se nós lemos esse texto lá no livro de Mateus, nós vamos ver que primeiro teve o Sermão do Monte, houve uma pregação, Jesus se apresentou ali para todo o povo de Israel que estava ali no Sermão do Monte, que eram muitas pessoas, e os seus discípulos estavam lá, e Jesus estava apresentando como seria o reino dele. E estava falando que nele eles estariam seguros. Nós também cantamos que nós vamos construir, né, sobre o Senhor, né, uma rocha firme que não perece. E no Sermão do Monte ele estava dizendo que o homem que crê nas palavras de Jesus é considerado um homem prudente, a qual construiu a sua casa sobre a rocha, e vem o vento forte, e vem a tempestade contra ela, e não pode afligir, e ela permanece. Aquele qual guarda a sua palavra. E os discípulos tinham recebido o convite de Jesus e ouviram o Sermão do Monte, e ouviram que eles deviam confiar plenamente no Senhor, deviam construir a sua confiança plenamente no Senhor, porque quando viessem as maiores dificuldades, eles não seriam abalados. E Jesus nos chamou da mesma forma que chamou os 12, que chamou os 70, Ele nos chamou para andar com Ele, para viver com Ele. E ao andar com Jesus, Jesus nos convidou para ir para outra margem. No meio da jornada, veio uma grande tempestade. Veio uma grande
tempestade, onde os ventos arrojavam contra o barco, as ondas se moviam, né? Eles estavam ali no Mar da Galileia, que, embora chamamos de Mar da Galileia, é um grande lago. E eu fui pesquisar um pouquinho lá, diz que ali batem fortes ventos, né, ao qual eles foram submetidos naquela região. Ele é um lago bem extenso, ele é formado pelas águas que derretem do Monte Hermon, a qual nós podemos ver nos Salmos. Nos Salmos acho que a gente leu, em algum momento vai citar o Monte Hermon. As águas derretem e formam aquele grande lago, e ele ficava no centro de várias cidades ribeirinhas ali, de vários povoados ribeirinhos, e Jesus estava ali provavelmente do lado de Cafarnaum, e atravessou para o lado de Genezaré. Deu cerca de 10 quilômetros. 10 quilômetros de carro é rapidinho, 10 quilômetros de bicicleta, eu descobri que é rapidinho também ontem, né? E a pé já demora aí 2 horas. Na caminhada que eles já estamos fazendo, a gente anda 5, dá 1 hora. Se andar mais 1 hora, deu 2. Dá umas 2 horas. E eu não sei quanto que deu ali no barco em que Jesus estava, mas eles saíram e uma tempestade, um vento forte se formou e veio contra eles, a ponto dos discípulos se desesperarem. Veio uma tempestade inesperada, provavelmente essa foi muito fora do comum, e eles se desesperaram. E as tempestades nas nossas vidas, ela vem de forma inesperada. As tempestades das nossas vidas vêm da mesma forma, de forma inesperada. Está tudo indo bem e aparece um problema de saúde. E daí você tenta ter controle sobre o problema de saúde. Daí você vai nos médicos e talvez procurando uma resposta, um parecer favorável, e o parecer não é favorável. E você se desespera, porque você não tem controle. Eu falo isso, irmãos, porque foi assim em 2018, quando minha mãe adoeceu. Ela vivia indo no médico, a gente sempre ouvia assim, é uma gripe. A gente sempre ouvia assim, é uma virose. A chegar a um ponto em que ela não conseguia mais respirar. E para a gente foi um desespero, como que vai ser agora? Como que vai ser em casa? Quantas vezes ali naquele começo nós querendo ter o controle, ficávamos ali do lado dela, ela com o oxigênio no nariz, e qualquer barulho que fazia, a Elisa dormia lá com a gente na sala, minha mãe ali, e a gente ouvia um barulho e a gente já se desesperava, porque acabou, a gente não tem o controle. E com o tempo nós fomos aprendendo, mas colocando a nossa confiança em Deus. Mas por um breve momento, foram momentos de desespero. E os discípulos, nós podemos ver a vida deles. Ali existia Pedro, Tiago e João, a qual nós cantamos no barquinho. Eles sabiam, eles já devem ter lidado com tempestades nas vidas deles, ali naquela mesma lagoa. Mas naquele momento, eles estavam desesperados, porque eles não tinham o controle da situação. Existem outras tempestades nas nossas vidas, existem tempestades que as pessoas passam nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, em que tudo parece estar bem. Em algum momento, surge uma discussão que parecia ser pequena, e porque tentamos tomar o controle do nosso relacionamento, sem colocar Deus na frente, tudo parece ruir. Nós queremos ter o controle, nós queremos ter o controle das dificuldades, mas nós sabemos que em nossas vidas o Deus Todo-Poderoso é quem tem controle. Nós não conseguimos lidar com as coisas com as nossas próprias mãos, se o Senhor não nos capacitar, se o Senhor não estiver conosco, porque a tendência do homem
é fazer tudo segundo a sua própria vontade, e não como é melhor para o próximo, mas o que é melhor para mim. Muitas pessoas, elas entram num casamento para serem felizes, e não para fazer o seu cônjuge feliz. Muitas pessoas entram num casamento para estabelecer a sua vida, e não para que a vida do casal seja estabelecido. E daí vem, e parece que está tudo bem, e vem uma tempestade que é inesperada, e tudo vem à tona, e tentamos ter o controle, e não conseguimos se o Senhor não estiver conosco. Problemas financeiros, né? Eu tinha uma vida muito bem controlada em 2015, janeiro eu pensei assim, estou bem, tenho uma vida plenamente controlada. Já tinha programado a viagem das férias, estava tudo resolvido. E lá pelo dia 22 de janeiro, tudo mudou. Tudo mudou. Mas eu queria ter o controle, e eu fui tentando administrar. E em algum momento eu falei, Senhor, eu não consigo administrar. E o Senhor interviu. Em todos os momentos de tempestades em nossas vidas, que surgem de forma inesperada, se nós não corrermos para Jesus e não colocarmos as nossas vidas nele, que nos convidou para andar junto com ele, nós iremos naufragar. Todas as vezes em nossas vidas em que tomarmos decisões aonde eu quero administrar a minha própria vida, iremos sucumbir. E foi isso que os apóstolos ali estavam dizendo. Olha, eles ouviram a mensagem. Se eu crer no Jesus, se eu colocar a palavra dele como confiar nele, eu não vou ser abalado. Eles ouviram ali as pregações que Jesus vinha fazendo. Nos versículos anteriores você vai ver que Jesus falou por parábolas. Falou da parábola do semeador. Falou que eles, se eles tivessem a palavra no seu coração, o Senhor estaria com eles e se faria presente na vida deles. Mas vem uma tempestade e eles sucumbiram à tempestade. Não podemos querer dominar as nossas próprias vidas, porque nós pertencemos a um Senhor. Nós não somos donos dela. Não podemos usar a nossa expertise, a nossa sagacidade para falar, está tudo sob controle, eu vou resolver. Nós devemos nos submeter aos pés de Jesus. A tempestade da vida, ela é avassaladora. Ela nos deixa sem controle da situação. A tempestade da vida, ela gera medo, porque nós não sabemos o futuro, ele é incerto. E era isso que os discípulos estavam passando, a ponto de chegarem até Jesus e falar, mestre, não importa que nós pereçamos. E é interessante que no meio das tempestades da vida, e no meio daquela tempestade, Jesus está presente. E nós vemos ali Jesus como homem cansado e descansando em meio à tempestade. Jesus sabia, ele é Deus, e ele sabia que viria a tempestade. Jesus é Deus e ele não dorme, ele não cochila. Diz a palavra dele lá no livro de Salmos, capítulo acho que é 127, que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Mas a pergunta dos discípulos é, não importa que pereçamos, não importa que morramos? Aqui hoje, e essa pergunta que os discípulos fizeram, é mais ou menos assim hoje, nos dias de hoje. Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa comigo. Ele está vendo as lutas que eu estou passando, a tempestade, a minha vida como está agitada, e Ele não dá nem sequer uma resposta. Essas são as perguntas que os homens fazem hoje. Ele não se importa comigo. Para que eu vou clamar se Ele está vendo todas as minhas dificuldades e Ele não se faz presente? Qual foi a primeira pergunta, o chamado de Jesus para os discípulos quando nós começamos a ler?
Ele diz assim: vamos passar para o outro lado da margem. Jesus já tinha feito uma declarada palavra: ó, nós vamos sair daqui e vamos parar do outro lado. Jesus já disse essa palavra para mim e para você. Ele nos chamou para andar com Ele e nos prometeu um lugar para vivermos com Ele eternamente, que é viver com Ele na eternidade. Então, no meio das nossas lutas e das tempestades, Ele está presente e já declarou para onde você vai com Ele. Ele está presente e já disse para onde você vai com Ele. Ele já tem o destino traçado. Você vai passar pela tempestade e a tempestade vai passar, porque como os cantamos, existe um momento da tempestade, mas existe um momento da bonança. É um ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança, vem a tranquilidade, vem a paz. Depois da nossa vida aqui neste mundo, nós teremos uma vida eternamente com o Senhor e Salvador das nossas vidas, e isso não nos pode ser tirado. Então que você lembre que aquele que te chamou, Ele é fiel para completar a obra, para te levar para viver com Ele eternamente. Ele é poderoso para manter todas as coisas no seu devido lugar e no controle. Ele é poderoso para acalmar a tempestade. Ele é poderoso para acalmar o seu coração. Ele é poderoso para restaurar o seu casamento. Ele é poderoso para restaurar a sua vida financeira. Ele é poderoso para te dar paz e trazer a cura. Ele é poderoso para restaurar aonde você passa por grandes dificuldades, aonde você chora, tem clamado e falando: não tem resultado, eu não consigo ver a esperança. Ele é poderoso para trazer a esperança. A diferença é para onde você está correndo no dia da tempestade e do dia mau na sua vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer: maldito é o homem que confia no homem. E eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de nós mesmos, porque é isso que o profeta Jeremias quer dizer naquela palavra. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço o seu conselheiro, faz da força do seu braço a sua segurança. Maldito é o homem que confia no homem, nos dias onde tudo parece estar descontrolado. A quem você submete o controle? Porque os discípulos, eles estavam tentando resolver. Diz a palavra do Senhor que a água estava entrando no barco e eles estavam jogando, lançando ela para fora. Meu pai, ele construiu diversas bateiras ao longo da vida dele, né? Ou barco de madeira. Ele construiu diversas. E algumas ele fez para ele mesmo. E eu gostava de pescar com ele. A gente atravessava o rio para o outro lado, né? E ficava ali na beira do barranco. A gente nunca trouxe um peixe para casa, mas pegamos alguns, ali mesmo limpou o peixe, ali mesmo fritou, ali mesmo comemos. E era muito bom. Mas era interessante que conforme a gente ia atravessar o rio, né? Eu começava a ver a água entrando, né? E daí a gente tinha um pedaço de garrafa cortada, a gente tentando ter controle do barco, a gente remava um pouco e jogava água para fora, remava um pouco e água para fora, remava um pouco e água para fora. No meio de uma tempestade, eu acho que não existe recipiente suficiente que faça você lançar a água para fora. No meio de uma tempestade, provavelmente gritaríamos como os discípulos. Mas se nós atentarmos para essa palavra de Deus hoje, a próxima tempestade que aparecer de forma inesperada nas nossas vidas, nós não vamos gritar de desespero, dizendo: mestre, o Senhor quer que nós morramos, o Senhor se afastou, o Senhor está longe. Nós vamos declarar: mestre, o Senhor está no controle, o Senhor está guiando a minha vida. Mestre, eu confio plenamente em Ti, e eu sei que eu vou passar por meio de grandes vendavais, mas o Senhor vai estar comigo. Porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa. Concluindo o salmo, né? A tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor nos aproxima dele e nos dá a correção necessária para corrigir
o rumo das nossas embarcações, das nossas vidas diante dele. Então a tempestade, ela é inesperada, ela é avassaladora, ela gera medo, mas o Senhor está conosco. Sobre a tempestade, nós lemos hoje o Salmo 89. Eu vou abrir lá de novo. É só um versículo. Salmo 89, versículo 9. Olha o que diz sobre o nosso Deus. Vamos ler a partir do 8. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. O Senhor nosso Deus é o Deus que domina a fúria do mar, um Deus que domina as nossas vidas. E quando nós estamos a ponto de sucumbir por causa das tempestades da vida, Ele acalma a tempestade. Deixa eu abrir de novo Marcos. Jesus dormia, mas Ele já havia decretado a sua palavra. Jesus é sobre tudo e sobre todos. E nesse texto nós temos 4 perguntas. E uma delas eu já falei, que é: o Senhor não se importa que pereçamos. A segunda e a terceira pergunta é o Senhor Jesus quem faz. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Como eu disse, Jesus, aqui no capítulo de Marcos, é um livro mais rápido, né? Ele vai contando os textos bem seguidinho uns dos outros. E Jesus ali nos textos, vamos ver no capítulo 2, Jesus ele está ministrando a palavra e encontra Pedro e chama ele para ser pescador de homens. E Jesus ali diz que depois naquele dia traziam bastante enfermos, né? E o Senhor Jesus orava, pessoas endemoniadas, e eles eram libertos. Daí vamos ver lá, Jesus curou a sogra de Pedro, né? O Marcos escreveu o livro. Curou a sogra de Pedro. Daí no dia seguinte, Jesus está em Cafarnaum, está dentro de uma casa. No dia seguinte não, nos textos seguintes, Jesus está dentro de uma casa e ali a casa está cheia, não tem espaço para ninguém passar, porque já está cheio. Jesus está pregando e as pessoas estão lá para ouvir a sua voz. Chegam ali 4 amigos com um homem, arrancam um telhado e colocam o seu amigo ali, e o Senhor cura aquele homem que era paralítico. Nós vamos ver o Senhor ali fazendo grandes milagres. Se você ver no livro de Marcos, é um livro onde você vê a maioria dos milagres do Senhor Jesus acontecendo neste livro. E daí o Senhor depois começa a pregar ali, ensinando a confiar nele, a defender dele, e já preparando para o momento da tempestade. Jesus, ele é bem pedagógico. Ele nos convida para andar com ele, mas nos ensina como nos posicionar nele. Nós chegamos de uma forma e ele nos mostra que a verdadeira forma de andarmos com ele. Nós chegamos sujos com os nossos pecados e ele nos purifica dos nossos pecados com o seu sangue. Diz, né, que Ele nos purifica dos nossos pecados. Nós chegamos com as nossas ideias do mundo e Ele diz a ideia dele sobre o mundo. Nós pensamos em nós, e Ele diz assim: amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então quando eu penso em mim, eu tenho que pensar no meu próximo, eu tenho que pensar na vida do meu próximo. E Jesus, ele começa com trazer ali a maneira em que eles deviam caminhar e andar. Ele traz as suas parábolas aqui, e ele tem a parábola, deixa eu ver aqui, no capítulo 4. Ele tem as suas parábolas, e ele tem a parábola da semente, a parábola da luz aqui. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca
em um lugar em que a ilumine bem, porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então lhes disse: prestem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus, ele traz aqui essa mensagem para os discípulos, os preparando. Olha, a postura agora, a maneira de você ver o mundo, é a maneira em que eu vejo. E ele traz uma revelação, dizendo: porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. E nós não conseguimos esconder nada de Jesus. E nós não conseguimos esconder nada do Senhor Jesus. Não tem como ocultar da presença dEle, porque Ele nos conhece, Ele esquadrinha o nosso coração, diz a palavra de Deus. E os discípulos estavam ali ouvindo essas mensagens, e o Senhor estava forjando o coração deles. Olha, né, se você ouvir quando Ele chamou Tiago e João, Marcos vai dizer assim: e os chamou de irmãos Boanerges, né, que quer dizer filhos do trovão. Porque eles eram impetuosos, né? Em um momento, esses mesmos homens falaram: Senhor Jesus, quer que nós façamos uma oração para que Ele venha e destrua o povo de Samaria? Não há nada oculto que não seja revelado. E quando Jesus nos conhece, Ele nos revela quem Ele é, e deseja que nós nos tornemos semelhantes a Ele. E daí o que nós somos é exposto diante dEle. E aonde havia um coração semelhante ao de João e o de Tiago, ele fala: ame o próximo como a ti mesmo. Aonde há um coração que não perdoa, ele diz assim: se você não perdoar aquele que te ofendeu, na oração do Pai Nosso diz, né? Perdoai as nossas ofensas, para que também nós possamos ser perdoados. E daí Jesus diz assim, ó: para que haja perdão, é necessário que você também perdoe. Ele nos chama para o arrependimento. Esse é Jesus, mostrando quem Ele é. E Ele estava revelando todo o seu poder, porque os discípulos andando com Jesus viram Jesus na casa de Marcos curando a sogra de Marcos, viu ali libertando várias pessoas endemoniadas, viu ali aqueles 4 amigos sendo elogiados e trouxeram o paralítico e viram o paralítico andando. O que seria aquele vento? O que seria aquela tempestade para Jesus? E daí Jesus diz: por que vocês são tão medrosos? Ou em outra palavra vai dizer: por que vocês são tímidos? Por que vocês não agem conforme tudo que eu tenho ensinado? Quando a tempestade vir sobre a sua vida, haja conforme o Senhor tem ensinado. Quando os ventos baterem forte, haja conforme o Senhor tem ensinado. Não seja tímido diante das dificuldades da sua vida, mas apresente a sua vida diante do Senhor. Eu sempre falo que quando existe alguém enfermo e nós estamos ali na sala aguardando o médico, e o médico fala assim, né, agora não tem o que fazer, só um milagre. Em outras palavras, só Deus. Acho que 99% dos crentes falam assim: agora acabou. Agora acabou, não tem mais esperança. E era justamente nesse momento que era o momento de falarmos: agora quem está no controle é o Senhor. Mas por que nós andamos tão tímidos para fazer aquilo que Cristo nos ensinou a fazer, que é andar no nome dEle? Nós cantamos uma canção aqui na igreja que é Clamo Jesus, né? Porque nós somos tão tímidos para clamar o nome de Jesus sobre as grandes dores que vêm sobre nós, sobre as grandes dificuldades que vêm sobre nós. Porque somos tão tímidos para levar diante do altar daquele que tem o poder para solucionar as nossas vidas. Porque somos tão tímidos para falar do nome de Jesus quando nós estamos na rua, quando Ele é a luz do mundo. E Ele disse, ninguém esconde a luz debaixo de uma cama, mas a coloca no velador para que ela resplandeça. Porque somos tão tímidos para anunciar o nome de Jesus.
no meio do caos e da tempestade. Porque não é só nós que passamos por tempestades. Os discípulos estavam na embarcação, mas diz a palavra do Senhor que mais barcos saíram junto com eles ali atrás de Jesus Cristo e estavam no meio das tempestades. E quantas pessoas nós conhecemos que estão passando por grandes tempestades, e porque somos tão tímidos de falar do nome de Jesus para que a tempestade se acalme e passe. Porque somos tão tímidos, tão medrosos. Como é? Diz assim: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Eles tinham um pouco de fé, né? Que eles foram até Jesus. Mas eles ainda não tinham depositado toda a sua confiança no nome de Jesus. Eles ainda não tinham depositado toda a sua vida a depender deste mestre. E isso é tão claro que nós vamos ver ali Jesus conversando com Pedro novamente ali no Mar da Galileia, lá no livro de João, ali perto do capítulo, acho que é capítulo 20 ou 21. 21 acho que acaba João, é ali próximo do capítulo 20. Pedro já está ali, né, derrotado, dizendo assim: ó, o nosso Senhor morreu, não tem mais o que fazer. Ele voltou a ser um pescador. E daí Jesus vem caminhando sobre as águas. Não, vem caminhando sobre as águas não, Jesus acho que está na praia, né, esperando ele, já comendo os peixes ali. E Pedro vê-lo de longe, e daí ele se lança no mar e nada até Jesus. E Jesus começa ali a conversar com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E daí Jesus pergunta mais duas vezes, e um momento o Pedro ali já entristecido, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a partir daquele momento, Pedro, né, que estava ali arrependido dos seus pecados, porque ele negou Jesus por 3 vezes, a partir daquele momento, você vê o Pedro andando na fé do nosso Senhor. No livro de Atos, no capítulo 2, você vê Pedro pregando o nome daquele a quem ele confia a sua vida, disposto a morrer, e de fato ele morreu. E a história diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo por amor de Cristo Jesus. No livro de Atos você vai ver assim: Pedro e João felizes porque foram açoitados pelo nome de Jesus. Mas nesse momento aqui, a vida deles ainda não estava totalmente confiando no Senhor. E a pergunta de Jesus é: por que vocês estão medrosos? Por que vocês estão tímidos? E por que ainda não tem fé? Por que a sua confiança não está plenamente em mim? Por que a sua confiança não está plenamente em Deus? Por que a minha confiança não está plenamente em Deus? Por que nós não estamos buscando recursos no Senhor para que nós possamos ter uma vida plena e feliz? Porque a nossa vida só vai ser feliz quando ela for totalmente depositada e debruçada aos pés do Senhor. Só vamos encontrar a verdadeira felicidade quando dependermos somente dEle. Porque filhos não podem trazer a plena alegria, esposa não pode trazer a plena alegria, o seu trabalho não pode trazer a plena alegria na sua vida. Quem traz a plena alegria é o Senhor Jesus. Porque no livro de Efésios vai dizer assim: que todas as coisas têm que convergir para Cristo Jesus. Então o seu casamento, para ter plena alegria, ele tem que ir em direção a Jesus Cristo. Para que o seu filho possa te trazer plena alegria, ele tem que ir em direção a Jesus Cristo. Para que a sua vida profissional possa te trazer plena alegria, ela tem que convergir e tem que ir em direção a Jesus Cristo, porque só Ele é a fonte da plena alegria. E as pessoas estão tentando tomar o controle, e agente no controle não produz plena alegria, porque nós nos frustramos com as nossas escolhas. Porque às vezes a palavra do Senhor diz assim, que existem caminhos que parecem de paz, mas eles são caminhos de mal. Porque diz assim que o coração do homem é enganoso, e quem o conhecerá? E daí a Bíblia vai dizer assim: eu, o Senhor, conheço os corações. Então a plena alegria, a plena satisfação é somente em Cristo Jesus, fazendo
todas as coisas convergirem a Cristo Jesus, diz a palavra em Efésios. E a nossa confiança, a nossa segurança em Deus só vai ser plena quando estivermos olhando para Ele. Esses dias em casa, eu cheguei em casa, a Elisa estava do lado de dentro, eu do lado de fora. Eu coloquei a chave na porta. E a primeira coisa que você faz, você tem a chave, o que você faz? Você gira e abre a porta. Abriu? Não abria de jeito nenhum a porta. E a Elisa ficava do lado de dentro e falei assim: Elisa, desiste, já chamei o seguro. E a Elisa lá, lutando bravamente contra a porta. E daí em algum momento eu também estava lá de novo, mesmo falando desiste, mas a gente não quer desistir. E ali eu tipo, Senhor, né, fiz a oração, uma oração forte: abre a porta. Mas eu estava com tanta fé que eu falei assim: mas não vai abrir, né? Estava ali, a nossa tempestade era uma porta que não se abria. Eu cansado, cheguei 7h pouca da noite. E daí eu pedi no seguro. O seguro diz assim: ó, o chaveiro está chegando a partir das 9h30 da noite. E eu ali já desesperando, já vendo 500 vídeos, como abrir a porta, né? E daí em algum momento eu falei: Elisa, tira os pininhos do canto do batente da porta, lá da dobradiça. E eu pensei: vai ser difícil, não falei? Vai ser difícil, viu, Elisa? Pega um martelo, pega uma chave de fenda, bate aí para levantar. E a Elisa chegou lá com a mão, fez. Já tinha feito oração, já tinha batido de tantas formas, e Deus foi tão gracioso, Ele estava presente, que não trouxe nenhuma dificuldade para a vida da Elisa ali, porque quem já tirou aqueles pinos sabe que é difícil, né? Que ele vai entortando as dobradiças ali, você vai tirar, às vezes ainda você coloca aquela capinha, uma é capinha, outra é só para tapar, daí você aperta, daí você bate, você arranca tudo. E Deus foi tão gracioso. Naquele dia já estava cansado, já tinha pego um pé de cabra na portaria, tudo. E a Elisa tirou com a maior facilidade os pininhos. Aquilo ali foi o cuidado de Deus. Foi mais difícil depois cancelar o chaveiro do que abrir a porta, depois de momentos de desespero ali com a fechadura. Mas quando uma porta não abre, quando a maneira de abrir a porta da forma mais simples, que nós já temos a manha, já temos o conhecimento, já temos a chave, não funciona, o que nós fazemos? Onde nós buscamos o socorro? Para quando o que está do outro lado é o que nos dá esperança, mas existe uma barreira que nos impede, existe uma dificuldade, existe uma tempestade. Para onde nós olhamos? Para uma dificuldade que vai nos fazer desistir, igual eu já estava pronto, falei: desiste. Eu já estava sentado na escada ali que sobe para o outro andar, já cabisbaixo, pensando o que fazer, espero o chaveiro. Daí depois levanto: não, vou pegar o pé de cabra, vou levantar e vou erguer e vai abrir. E quando algo te impede de avançar, qual é o recurso? Nós precisamos aprender que o recurso é depender somente do Senhor. Nós precisamos aprender que o recurso é ir diante dEle. Nós precisamos aprender que o recurso é depositar a vida dos nossos filhos diante do Senhor Jesus. Precisamos aprender que o recurso é depositar o nosso casamento na segurança do Senhor Jesus. E nós precisamos aprender que o recurso é diante de uma enfermidade, depositar diante do Senhor Jesus. Nós precisamos saber que o recurso é: o meu trabalho está difícil, eu vou depositar diante do Senhor Jesus. O meu relacionamento com as pessoas está difícil,
eu vou depositar diante do altar de Jesus, porque Ele é que acalma as tempestades, Ele que tem a chave para abrir aquilo que nos impede de avançar. Ele, o Senhor Jesus, não somos nós não temos controle de nada neste mundo, nós não temos controle nem sobre a nossa própria vida, porque aqui ninguém sabe qual é o dia e qual é a hora em que nós vamos morrer, mas sabemos que um dia vai acontecer. Agora o Senhor, Ele sabe. Agora o Senhor é Ele que determina os dias da nossa vida. Agora o Senhor é Ele que sabe de todas as coisas, é onisciente, onipresente, e Ele sabe os dias que as tempestades virão, que uma porta vai se fechar em nossa vida, mas Ele sabe de todas essas coisas, mas está conosco, não nos deixa passar sozinho. Ele está conosco no barco, Ele está na nossa jornada da vida. A tempestade, ela não vai nos parar, porque o Senhor Jesus está conosco. As dificuldades da vida não vai nos parar. Mas então precisamos aprender a entregar a nossa confiança nele. Como ainda é que não tem fé? Como ainda é que a sua vida não está depositada em mim? Como é que a sua esperança não está em mim? E existem pessoas dentro da igreja que eu falo, da igreja de Jesus, que gostou do público, gostou dos irmãos, gostou do ambiente. Eu gosto daquela que tem a parede preta, eu gosto daquela que é bem iluminada, e gostou de viver com os crentes, mas ainda não depositou a sua fé em Cristo Jesus, ainda não depositou a sua esperança em Cristo Jesus. Jesus não te chamou para vir à igreja, Ele te chamou para viver com Ele todos os dias, porque Ele te prometeu isso: estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas isso é não para aquele que vem à igreja, é para aquele que está com Cristo Jesus e sabe que Ele se faz presente. E eu acredito que todos nós aqui somos maduros o suficientes para falar: Senhor Jesus, a nossa vida está em Ti. Senhor Jesus, o Senhor está no barco. Senhor Jesus, a tempestade veio, mas eu sei que o meu seguro, a minha segurança está em Ti. É isso. Esses dias eu estava ouvindo um podcast e eu estava vendo uma fração dele. A gente estava limpando a igreja aqui, né? E eu estava assistindo uma série, daí eu falei: não, vou ouvir uma coisa melhor. E coloquei num podcast. E daí nesse podcast um psicólogo, eram 2 psicólogos conversando, os 2 eram cristãos. E daí ele falou de uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim que uma pessoa que ele conhecia o convidou para andar no seu barco. E daí ele falou assim: eu vou te mostrar uma coisa aqui, né? Eu vou mostrar uma função desse barco que ele tem. E a função era de ancoragem. E todos nós, pelo menos eu acho que todos nós vimos o Marinheiro Popeye e nós sabemos como é uma âncora, né? Então o normal é, você vê uma embarcação vai parar, ele lança a âncora para firmar ali, para estabilizar o barco num lugar só. Daí ele falou: esse aqui é diferente, a âncora dele é no céu, ela é controlada por satélites. Então eu coloco a localização, ele vai pegar a posição dos satélites e os motores vão funcionar de uma forma com que o barco não se mova, porque ele fica naquela localização do satélite parado, estabilizado. E daí ele disse assim, essa pessoa, ele falou assim: daí eu encontrei ali que realmente isso é a vida do cristão. A vida do cristão, quando está num barco, numa embarcação da vida, a âncora dele não é aquela que vai se afundar nas profundezas, mas a âncora dele é aquela que vai estar fixa nos céus. Então que nós possamos apontar para Cristo, olhar para Cristo, meditar em Cristo Jesus, ter uma vida diante dele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, como diz a palavra do Senhor, o nosso Salvador. Eu sei que o livro de Jó vai dizer assim, né? Eu sei que o meu Redentor vive e com os meus olhos eu irei vê-lo. Comece a olhar para os céus. Comece a olhar para onde Cristo vive, diz o apóstolo Paulo. Olhe para os céus onde Cristo vive. Deixe a sua vida ancorada na presença do Senhor Jesus. E daí diz a palavra do Senhor aqui, a última pergunta é:
dos discípulos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Ao passar por uma grande tempestade, nós conhecemos o Deus que é maior que toda e qualquer adversidade. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? O nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele submete todas as coisas no seu nome. O mundo que nós conhecemos, diz a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis capítulo 1, foi formado apenas com o falar da sua boca. Ele declarava e as coisas iam sendo formadas. E o homem, ele pegou com as suas próprias mãos e o moldou e o formou e soprou o seu espírito. O Deus que fez todas as coisas, Ele é poderoso para te dar estabilidade no meio das grandes tempestades da vida. Olhe para os céus, olhe, clame a Jesus, viva uma vida com Ele, deixe a sua vida ser dominada por Ele, porque Ele é o Senhor. Deixe Ele ter o controle da sua vida. Não tente fazer as coisas com a sua mão e com a força do seu braço, você vai naufragar. Mas aquele que confia no Senhor, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, que mesmo nos tempos de sequidão, ele vai lançar as suas raízes na terra, e ao cheiro das águas ela começará a ter vida, começará a ter folhas e produzir frutos todo ano, diz a palavra do Senhor. O nosso Deus é um Deus poderoso que cuida de nós, e Ele tem o controle de todas as coisas. O que nós podemos aprender com essa mensagem é: Cristo nos convida a andar com Ele, e Ele nos aponta um caminho, uma direção, um destino, e esse destino é viver com Ele eternamente, e não vai existir nada que possa se opor a isso, porque Cristo Jesus já se entregou no madeiro, Ele já derramou o seu sangue, Ele nos perdoou dos nossos pecados. O que cabe a nós é nos arrependermos e nos lançarmos diante dEle e falar: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, o autor e consumador da minha vida, e eu vou contigo. Nós não somos autossuficientes, dependemos totalmente de Jesus. Confie no Senhor, Ele é a força do seu braço, Ele é quem te dá força e vigor para adquirir riquezas. Ele é o Deus que te ensina a viver no caminho de fidelidade. Ele é o Deus que fala assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua direita como a luz, fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Consagra a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Provérbios 16:3 diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Você não é autossuficiente. Dependa do Senhor da sua vida. Não tente tomar o controle, deixe Ele ter o controle. O que eu e você temos que fazer é tudo conforme o Senhor nos ensinou em sua palavra: amar e depositar a nossa confiança nele. Em nossa jornada com Jesus, enfrentaremos tempestades inesperadas, mas ela está sujeita à voz de Jesus, e podemos clamar o seu nome em meio à tempestade. Não recorra a nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. E como a Elisa já queria determinar a música de hoje, o Deus que surpreende, mas não vamos conseguir. Nosso Deus sempre irá nos surpreender. Sempre irá nos surpreender. O homem tenta surpreender a Deus de várias formas, e não vamos conseguir. Ele conhece todas as coisas.
mas Ele sempre irá nos surpreender. Porque os discípulos falaram: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Já passamos por tempestades que achávamos que não seria possível, e podemos ver um Deus tão poderoso, cuidando de todas as coisas, que quem é este que fez as tempestades das nossas vidas passarem? Quem é esse que nos tomou nos braços e cuidou de nós? Esse é o nosso Deus. Então, que possamos andar com Ele todos os dias, porque Ele nos apontou um caminho. É certo que em alguns momentos virão tempestades, mas o nosso Deus está conosco, o Rei de toda a terra. Aleluia.